pessoal, esse daqui é mais um Como de Criança e Prazo em Casa, então se liga que já vai começar. Primeira coisa, vamos arredando os móveis para vocês conseguirem ter espaço para conseguir se mexer agora nas músicas, tá? Segunda coisa, vão pegando a Bíblia de vocês já, porque a história já vai começar. Diante do trono, Senhor, eu quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se for te adorar, para quem nasci, se não for te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, eu te adorar. Se não for pra te adorar, para quem nasci. Se não for, porque estou aqui. Se eu quero, Senhor, te adorar. Senhor, estou aqui. Estou aqui, Senhor. Diga! Se não for pra te adorar, para quem nasci. Se não for pra te servir, porque estou aqui. Se eu quero te adorar, preciso te adorar. Anseio te adorar, te adorar, te adorar. Quero te adorar, Senhor. Eu quero te adorar, Senhor. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Pega sua voz e cante conosco então. Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos.
encherá com a tua alegria. Oh, cantarei, cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, sempre. Cantarei teu amor, diz. Pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estudar mais uma história sobre Jesus. E a primeira coisa que eu queria fazer é avisar que vocês têm que pegar a Bíblia de vocês. Eu vou ler a NVI. Se vocês não souberem o que é isso, vocês podem perguntar pros pais de vocês, tá bom? Pode ser? Gente, só pra avisar um negócio, na verdade, não era NVI, é NVT, que a tia Gabi tá velha já, daí ela confunde as coisas às vezes, tá? Só pra avisar. Beijo. O que a gente vai ler hoje é lá João 14, que tem o título chamado Jesus, o caminho pro Pai. Primeira coisa, eu vou ler um pouquinho com vocês e daí depois eu vou explicar mais ou menos o que estava acontecendo para vocês entenderem melhor, pode ser? Então tá, vamos ler ali o João 14, do 1 até o 7, pode ser? Então tá, vou começar a ler. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar um lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo. Onde eu estiver, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Então, o que estava acontecendo aqui na verdade? Ali no capítulo 13, Jesus estava avisando para os discípulos que ele não ia passar mais muito tempo com eles. E o que Jesus estava querendo dizer? Que tudo que ele tinha feito até agora fazia parte de um plano. E o que era esse plano? A primeira parte do plano era: Jesus veio como um bebê aqui na Terra para ser um sacrifício por meio do qual a gente podia restaurar o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque o pecado entrou no mundo, então por causa do pecado a gente não podia ter um acesso direto a um relacionamento com Deus. Por quê? Porque a gente é pecador e Deus é um Deus perfeito e puro. Então ele não pode conviver com a gente. Então Jesus veio aqui na Terra, nasceu que nem um bebezinho, que nem a gente. E daí ele viveu, aprendeu, se tornou cada vez mais sábio. Foi um adolescente, foi uma criança, se tornou um adulto. E quando ele foi, ao longo desse processo, ele foi se tornando cada vez mais parecido com Deus. Porque ele era filho dele também, é Deus. Mas o que a gente pode pensar aqui é que essa informação deixou os discípulos bem perturbados, porque pensa, eles conviviam muito com Jesus, eles passavam muito tempo com ele. E eles podiam ver as coisas que Jesus estava fazendo, ele operava milagres, ele falava coisas sábias, ele era que nem um professor e estava ensinando eles. E daí, de repente, ele falou que ele ia embora. E daí eles se desesperaram. Então, o que acontece é que os discípulos obviamente se preocupavam, porque eles amavam Jesus e queriam passar tempo com ele também. E ele estava ali falando o que ele ia fazer. Que ele iria para a casa do pai dele. E daí aqui é mais uma das horas onde Jesus fala que ele é filho de Deus. É mais uns momentos que ele pega e reafirma que ele veio aqui para a Terra, mas que ele não é da Terra, que ele é perfeito, que ele é filho de Deus. E que ele é diferente de nós, porque ele veio aqui e não pecou nenhuma vez, mesmo passando por todas as tentações e dificuldades. E a gente pode conseguir ter acesso a Deus através de Jesus, que é uma coisa que ele está falando. E outra coisa que é muito importante que ele está falando nesse texto é que ele vai voltar. Ele está avisando que em algum momento Jesus vai voltar, e por isso a gente deve tomar muito cuidado com as coisas que a gente faz. Não que a nossa fé venha por causa das coisas boas ou ruins que a gente faz. Ela vem por meio de Jesus e por meio da graça, que é esse sacrifício que Jesus fez, de morrer na cruz pelos nossos pecados, limpar a gente e fazer com que a gente volte a ter um relacionamento com Deus, no caso. Mas que é importante a gente tomar cuidado,
porque a forma como a gente age também, que a gente trata os outros, que a gente dá o nosso testemunho, também é importante. Então a gente deve, quando escutar falarem, Jesus vai voltar, isso também é uma forma de a gente tomar cuidado com a forma como a gente age, tá bom? O que ele estava querendo dizer é que também naquela época, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim, é que na época eles acreditavam que tinham várias formas de ter acesso a Deus. Eles tinham muitas coisas relacionadas com a mitologia grega e com mitologia romana também, principalmente a romana naquela época, porque ali era o contexto mais local onde eles estavam vivendo. Mas eles acreditavam em muitas coisas. E o problema não era acreditar em Jesus. O problema era acreditar só em Jesus. Eu vou tentar dar um exemplo pra vocês conseguirem entender melhor. Vamos pensar que eu sou uma pessoa que gosta muito de ler. Então eu tenho muitos livros, muitos livros, uma pilha enorme de livros. E daí, de repente, todos os livros são interessantes, podem ser interessantes ou parecem interessantes, mas na verdade, esses livros aqui não contam a verdade sobre Jesus ou sobre o que acontece na nossa vida. Eles não são a realidade, eles são só uma invenção. Então, o que ele tá falando ali é que a gente não pode ficar tendo várias opções diferentes. A gente tem uma opção só. E essa única opção é a Bíblia e a Palavra de Deus e Jesus. Então, a gente não tem várias formas de ter um relacionamento com Deus e acessar a Deus. A gente tem uma forma só, que é por meio de Jesus. Ele tá falando que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tá dizendo que tem os caminhos, as verdades e as vidas. Então ali ele também tá pedindo uma escolha nossa, né? Ele tá falando que em relação a todas essas opções que a gente parece ter, no caso, só uma é uma opção de verdade. É uma opção viável e é uma opção sábia pra gente fazer. Uma coisa legal ali que acontece é que no final do capítulo, no final do trecho que a gente leu, na verdade, ele vai estar falando que agora adiante eles vão conhecer o Pai através dele. Então ele tá afirmando que ele tem um relacionamento muito próximo com o Pai, um relacionamento verdadeiro, e isso é um exemplo também de como a gente deve ter um relacionamento com Deus, né? De ter um relacionamento próximo, acreditando em Jesus e tendo ele como o único verdadeiro Salvador, e a entender também que o único caminho que a gente pode ter de ter um relacionamento com Deus é através de Jesus, que não tem várias opções, que não tem várias formas de entrar em contato com Deus, mas só uma mesmo, que foi o Filho dele que veio pra Terra, que salvou a gente, que viveu de uma forma que nenhum humano perfeito aqui, que sofreu na Terra, que sofreu provações, que sofreu tentações de pecar, mas ele nunca pecou. Então, pro pessoal dos Pras, eu tenho algumas perguntinhas e eu tenho um versículo que eu quero que vocês decorem pra semana que vem e mandem aqui pra eu saber que vocês também estão estudando. Então, lê. Então eu vou ler 2 vezes com vocês o versículo para ajudar a decorar, mas ao longo da semana eu quero que vocês tentem ir decorando com a família de vocês, que vocês possam estar lendo, estudando juntos. E quanto mais vocês lerem a Bíblia, mais vocês vão conseguir entender como Deus é maravilhoso, como a gente pode ver a vontade dele se realizando através de Jesus. Então eu vou ler. O versículo que a gente tem que decorar essa semana é João 14:6, tá? Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim." Tá, vou ler de novo, pode ser? Então tá, vamos ler mais uma vez. Jesus disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim." Outra coisa legal é que vocês podem tentar decorar por gestos, podem tentar fazer um desenho para decorar, vocês podem escrever também, colocar na porta da geladeira. Todas as formas de vocês conseguirem decorar isso são válidas. A versão que eu tô lendo é da NVT, na verdade. Então eu queria desejar para vocês uma boa semana. Pro pessoal do Conde Criança que quiser as perguntas também do Praz, vocês podem responder elas. Eu vou fazer 3 perguntas, tá? Que vocês vão pegar e procurar no texto que a gente acabou de ler, tá? Então eu vou ler as perguntas para vocês. Como Jesus disse que a gente não deveria estar? Como é o comportamento que a gente não deveria demonstrar no texto? Então esse versículo vai estar ali no primeiro a resposta, tá? Como que não deveríamos estar. Segunda pergunta é: quem pergunta a Jesus sobre o caminho? Tá lá no versículo 5. E a última pergunta para eu liberar vocês é a seguinte: qual o caminho para Deus?
Essa tá lá no versículo 6, e daí vocês respondem e estudem com a família de vocês, tá? Uma boa semana pra todo mundo, espero que todo mundo esteja bem, a gente tá com muita saudade de vocês e gastem tempo lendo a Bíblia, tá, pessoal? Beijo!